Olá, boa tarde, turma. Eu sou a professora Priscila e hoje eu vou trazer para vocês literatura, essa matéria que eu acho fantástica, que é trabalhar literatura, e principalmente a literatura brasileira, né? E o nosso autor, né, vai ser Machado de Assis. Vocês já ouviram falar em Machado de Assis? Tem várias histórias, vários contos dele que são maravilhosos. E hoje nós vamos trabalhar com o conto que é A Cartomante. A Cartomante de Machado de Assis. É um conto que foi publicado pela primeira vez em 1884 no jornal Gazeta de Notícias e depois foi incluído no livro Várias Histórias, né? Aí já foi em 1896. Ele é um exemplo clássico do realismo machadiano. Ele tem um pouco de ironia, tem umas análises psicológicas e trabalha também a crítica e superstições e as convenções sociais, as convenções que nós vivemos, né? E eu vou mostrar para vocês, tem três capas de livros diferentes e são editoras também diferentes, né? Que foi publicado. Tem a editora La Fonte, a editora Moderna e a editora Zahar. Vocês podem notar aqui que a capa demonstra, a primeira capa é a Cartomante e outros contos. São três personagens principais nesses contos, né? Nesta outra capa tem essa personagem principal que demonstra ser já a cartomante, né? Ela está mais aqui impetuosa. No outro também porque ela está com cartas na mão, né? E você nota que aqui ela está lançando as cartas, né? Esse outro da editora Zahara eu acho um modelo mais clássico, né? Tanto pela estrutura da foto que vocês dão para dar uma analisada, já mostra um casebre, né? Uns casebres aqui a fundo, um bondinho, né? Vamos lá então. Como eu havia dito, são três personagens principais, né? Na verdade, no total, são quatro personagens que aparecem no conto de A Cartomante. O primeiro personagem que eu posso relatar para vocês é Camilo. Ele é um jovem que é apaixonado, né? E ele acaba se tornando amante de Rita. E ele é amigo de Vilela. E nesse conto ele é descrito nesse conto como uma pessoa cética que não acredita em superstições, né? É cético e racional, mas no desenrolar da história, né, do conto, ele acaba cedendo à curiosidade e ao medo. Como tem pessoas também que acabam por uma forma ou outra, de uma forma ou outra, querendo acaba passando por uma cartomante, consultando uma cartomante. Por mais que a pessoa tenha medo, ele acaba se aconselhando ou passando numa cartomante para querer saber o que realmente pode vir a acontecer, né? E depois a gente tem a personagem que se chama Rita, que ela é esposa de Vilela. E, e a amante de Camilo, né? A Rita se torna amante de Camilo. E Rita, ela é uma pessoa emocional, supersticiosa, né? É insegura. Então, pela sua insegurança, ela acaba indo atrás dessa cartomante, né? Para ter o que uma palavra, um aconchego, um conforto, né? A sua paixão por Camilo, que vai no desenrolar da história, acaba deixando ela numa posição vulnerável e se torna perigosa, né? Muito perigosa. Aí eu vou ter o personagem que é Vilela, que é marido de Rita, né? E é um amigo de infância de Camilo. Então eles já tinham um relacionamento, né, de infância, Camilo e Vilela. E Vilela, ele, em todo o decorrer da história, no começo da história, ele é descrito como uma pessoa reservada, uma pessoa tranquila,
Uma pessoa que não acaba, tipo assim, te deixando assim, nossa, será mesmo que foi essa pessoa que fez aquilo? De tanto que é uma pessoa que parece uma tranquilidade, uma pessoa, sabe? Não demonstra ser uma pessoa que poderia fazer algo contra outra pessoa. Nós vamos lá dar a sequência. Depois vai aparecer a quarta personagem, que é a cartomante. Para mim, essa personagem é a principal, uma das, né? Esses quatro personagens são descritos na história, né? Possuem nomes, né? Que nem a cartomante, colocado o nome dela como a cartomante, né? Então, a cartomante é uma mulher misteriosa e manipuladora. Como, né? Não querendo falar, né? Desculpa se alguém acredita, mas a maior parte das vezes as cartomantes são mesmo manipuladoras. Elas acabam usando dessas de formas que acabem deixando as pessoas que acreditando no que possa vir a acontecer. Tanto que o que ela passou para Rita, né, em todo o desenrolar da história, que nada poderia acontecer, que nada iria acontecer, né? Então vamos lá. É uma mulher misteriosa e manipuladora que desempenha o papel de conselheira para Rita, conselheira. E mais tarde para Camilo, né? Ela apresenta a superstição e a crença no destino, elementos que contrastam com o racionalismo do narrador. Então, ela tem um contraste, né? Contrasta, ela não vai de acordo, né? Trabalha de duas maneiras, com o racionalismo do narrador. Esses quatro personagens, eles interagem de uma forma a construir o trama do conto. Então, são quatro personagens que eles vão trabalhar, né, neste conto. E depois acaba numa tragédia, né? É uma ironia, uma crítica à fragilidade humana, né? À frente das incertezas da vida. E é a verdade, né? Vamos para o próximo. Então vamos lá. Essa história ela se passa na cidade do Rio de Janeiro e gira em torno desse triângulo amoroso, né? De Vilela, Camilo e Rita. Vilela e Rita são casados e Camilo é amigo deles desde a infância, como havia comentado. E eles se aproximam mais nessa relação depois da morte de Camilo. Lá vai contar direitinho no conto. Então eles têm um vínculo maior. Por quê? Camilo, ele vai, depois da morte dele, ele fica frágil, né? E quem ajuda em todo o trâmite desse funeral é Vilela. Então, enquanto Vilela toma essa posição de cuidar de todo, preparação de todo o enterro e tudo, a Rita, ela vai amparar ele, né, psicologicamente, dando apoio psicológico, conversando, apoiando ele. E nesse intervir aí, depois do falecimento da mãe de Camilo, é que eles se aproximam mais, Rita e Camilo se aproximam. E aí ela descobre uma paixão, um amor assim inexplicável por Camilo. E acaba ocorrendo esse relacionamento extraconjugal, que acaba sendo marcado, né, por insegurança, por medo, porque a partir do momento que você está num triângulo amoroso, né, você é casada, você acaba nesse triângulo amoroso, você vai ter momentos de inseguranças e medos, porque o marido a todo momento pode acabar descobrindo essa traição, né? Como ela se sentia muito aflita referente a isso, ela foi, né, com a possibilidade do seu marido descobrir essa traição, ela foi em uma cartomante, decide consultar a cartomante. Antes disso, de eu falar, aonde eles se encontravam era num casebre, né? Um casebre, um quarto, nos fundos da casa de uma tia de Rita, uma parente de Rita. Então, eles se encontravam lá, né? Então, vamos lá. Então, Rita vai atrás dessa cartomante para poder se aconselhar com ela.
né? E essa cartomante garante para a Rita que tudo ficará bem, né? E aí ela reconforta a Rita, né? E a Rita acaba contando para Camilo sobre essa consulta que ela teve com a cartomante. E ele é cético, né? Ele não acredita, né? E acaba debochando de Rita por acreditar em uma cartomante, né? Sendo que ele vê todas as cartomantes como charlatãs, né? Mas a situação deles se complica, né? Quando Camilo começa a receber cartas anônimas que insinuam que existe que conta referente à sua relação com Rita, né? Que foi descoberta a relação dele com Rita, nessa carta que Camilo começa a receber. Então, Camilo decide se afastar. Mas ele tem um chamado assim inesperado de Vilela. Vilela vem e fala que quer conversar com Camilo e pede que Camilo vá até a casa dele, né? A casa de Vilela com Rita. E quando o Camilo está indo para encontrar Vilela, ele se depara com essa onde a cartomante ficava, né? No casebre que a cartomante ficava. E ele decide ir. Nisso que ele decide ir, ele vai lá, se encontra com a cartomante e ele vai e pergunta para a cartomante se consulta. Ele está achando estranho Vilela chamar ele até a casa dele, né? E essas cartas que ele tem recebido, falando que já sabem do relacionamento dele com Rita. Mas aí a cartomante fala para ele não se preocupar, que não está. Ela diz que está tudo sob controle, que não tem que se preocupar, que ele poderia ir à casa de Vilela sem problema nenhum. Então, Camilo vai à casa de Vilela. Quando ele chega lá na casa de Vilela e ele entra pela porta e vê Vilela, aí ele encontra a Rita caída no chão, morta. E a reação de Camilo, ele se assusta. Nisso, Vilela vai até Camilo com uma arma na mão e dispara 2 tiros contra Camilo. E Camilo vai a óbito. Aí, neste conto, te coloca uma incógnita que eu fiquei pensativa, porque ele fala em 4 personagens, né? Mas tem esse personagem que é a tia de Rita, que é onde eles se encontravam, que era no quartinho lá dos fundos da casa da parente da Rita. Ou será, ou foi a parente de Rita que falou, né, enviou as cartas, ou foi a cartomante que acabou enviando as cartas para Vilela para falar que a esposa dele estava tendo um caso com o seu melhor amigo, né, amigo desde a infância.